Boa noite, Curitiba! Está no ar mais um programa Debate Aberto. Desde já, eu agradeço a sua audiência. O convidado de hoje é o diretor financeiro da Ambiental Paraná S.A., Paulo Rosemann. Paulo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Bernardo. Obrigado aos ouvintes do Debate Aberto. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui com você. Obrigado, Paulo. Paulo, eu gostaria de começar a nossa entrevista falando um pouco, até apresentar para o nosso público, para os nossos telespectadores, contar um pouco da tua história, mas falando do cargo que você ocupa hoje. Você hoje ocupa a diretoria financeira da Ambiental Paraná S.A., que é uma empresa pública de economia mista, ou seja, parte dela é do povo. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é a Ambiental Paraná S.A. Isso é importante, Bernardo, porque tem muita gente que não conhece o trabalho e a função da Ambiental Paraná Florestas. Na verdade, o que aconteceu nesse último mês foi uma transformação dessa sociedade de economia mista para uma autarquia do governo, ou seja, hoje ela não é só um pedaço do povo, ela é inteira do povo. Ela é inteira. O nosso governador Beto Richa fez, através da Assembleia, aprovou uma mudança na finalidade da empresa, porque já não viu a necessidade mais da antiga Ambiental Paraná Florestas, que era a antiga Banestado Reflorestadora, ter essa finalidade que antigamente tinha. Então hoje ela é mais um braço do governo, com uma situação enxuta, né, um cargo, são duas diretorias, onde são pessoas que estão ligadas diretamente para proporcionar o trabalho da Ambiental Florestas, que é o que? Hoje é o Instituto de Florestas do Paraná, que é cuidar das florestas do estado do Paraná. Não só as de propriedade da antiga Ambiental Paraná Florestas, mas de todo o patrimônio florestal do estado do Paraná, inclusive das reservas, como as reservas de palmito no litoral paranaense, como as plantações de pinos que o governo tem para ajudar a região mais necessitada do nosso estado, que é a região do Vale da Ribeira, que foi feito para fomentar, a Paraná Ambiental Florestas foi feito para fomentar isso, para melhorar o IDH dessas pessoas, para poder gerar novas fábricas, gerar madeira, gerar educação para as crianças, escola e receita para o município. Então hoje é um órgão bem enxuto do qual está administrando as florestas de todo o estado do Paraná. Paulo, eu gostaria de também comentar, você teve uma experiência em governos anteriores, você ocupou cargos em governos anteriores, você foi vogal da Junta Comercial do Estado do Paraná, foi diretor financeiro do IPEM. O que essas experiências acrescentaram profissional e pessoalmente para você? Certo. Bernardo, eu sempre gostei muito de estar ativo e participando da vida política do dia a dia. Não só dentro de casa, por causa da família, mas porque sempre gostei. Então, essa questão dos dois cargos mais importantes que eu tive, não querendo dizer a questão do vogal também da Junta Comercial, que é muito importante, que é um trabalho importantíssimo, que são 16 vogais só no estado do Paraná inteiro. Eu tive a honra de ser um vogal. Mas essa vinculação hoje como diretor administrativo financeiro é graças à minha formação acadêmica. Eu sou formado em administração de empresas pela PUC e fiz um curso de pós-graduação pela FIBE Business School, o que me gerou essa oportunidade de poder exercer esses cargos mais importantes, do qual hoje eu exerço um deles. Então isso é um mérito, é uma coisa que de repente as pessoas olham e falam assim, mas é um cargo político. É um cargo político, mas eu estou preparado para exercer isso porque eu tenho a minha formação para a área financeira. Então, quando eu fui convidado, na época do governador Requião, para ser vogal da Junta Comercial, indicado pelo governador, que tem os órgãos que indicam os vogais, Bernardo, da Junta Comercial, eu aceitei com uma ideia de conhecer como funcionava. Era um projeto grande de abrir novas empresas para o estado do Paraná, e na época foi um programa de sucesso do qual eu tive a oportunidade de participar e ajudar. Logo após isso, fui convidado também pelo governador Requião a participar ser diretor administrativo financeiro do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, que nada mais é do que um braço do IMETRO, Instituto Nacional de Metodologia. Isso porque, qual que é o trabalho do IPEM? O IPEM faz fiscalização de todas as balanças, embalagens, qualidade de produto, em todo o Paraná. Então era uma situação muito bacana na parte têxtil também, de qualidade, de inflamabilidade. Então foi um trabalho muito bacana, do qual eu tive a oportunidade de fazer, e depois me licenciei
e hoje faço parte do governo Beto Richa com muita convicção, muita alegria e sabendo do serviço que a gente está prestando para o povo paranaense. E o que você sente com relação ao perfil desses dois governadores que você teve, como você disse, a honra de trabalhar? Trabalhou com Roberto Requião de Melo Silva e agora trabalha com o Carlos Alberto Richa. Veja bem, Bernardo, é uma experiência sem dúvida para mim, pela nossa idade, né, que participamos mais ativo da política. É importantíssimo, me deu uma carga, um peso político muito grande. E lembrando que eu participei do governo Requião pela primeira vez, graças ao meu pai, que na época era deputado federal pelo PMDB, e tive o convite de participar junto, que estava sempre presente junto com ele. Então, nesse governo Requião, eu fui um braço diferente. Já no governo atual, do Beto Richa, do Carlos Beto Richa, entrei pelos meus méritos, pelas minhas portas, com o apoio do governador. Então eu voei sozinho, eu comecei um trabalho novo, eu entrei... Você soube aproveitar a oportunidade. Exatamente. Porque tem muita gente que às vezes tem um tom crítico quando o filho de um político, como é o teu caso, que nós já vamos falar do seu pai, ocupa um cargo público comissionado, uma indicação política. Mas na verdade tem muita gente que não sabe aproveitar, e você soube aproveitar, demonstrou um bom trabalho na gestão do governador Roberto Requião, tanto que você conseguiu viabilizar uma candidatura, que nós vamos conversar no próximo bloco, e agora teve então o convite do governador Beto Richa para integrar os quadros do seu governo, né? Então às vezes as pessoas têm, né, um senso crítico de criticar por causa da origem da pessoa. Então, Paulo, eu vou chamar o intervalo e a gente já volta com mais debate aberto aqui na CWB TV. Palladium, completa sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o diretor financeiro da Ambiental Florestas do Paraná, Paulo Rosemann. Paulo, em 2010 você disputou a eleição para a Câmara Federal. Você teve uma expressiva votação que hoje leva você à primeira suplência do PSDB. O que levou você a buscar um espaço na política, a galgar a carreira política, Paulo? Bom, Bernardo, é uma oportunidade muito boa estar falando sobre isso. Essa sangue político, né, vem de dentro de casa. Sempre fui apaixonado por política. O meu pai, meu falecido pai, deputado Max Rosemann, acompanhava a política o dia a dia e fazia nós, filhos, família, acompanhar, porque era um orgulho muito grande. E eu comecei muito cedo, desde a época de 85, na primeira campanha, a acompanhar ele nas viagens. Era uma campanha mais do dia a dia, mais na casa das pessoas. Era uma situação muito diferente do que é hoje em dia fazer política. E com isso fui pegando gosto e discutindo política, e entrou no sangue e ficou. E com a perda do meu pai em 2008, nós, a família, decidimos que seria importante continuar o trabalho que o meu pai fez, o deputado Max Rosemann, porque foram 6 mandatos, Bernardo, como deputado federal do Paraná, 2 vezes o mais votado do Paraná, deputado do Mercosul, e até hoje, já faz 5 anos que ele faleceu, e as pessoas lembram do nome do Max Rosemann e do trabalho que foi feito. Então eu comecei, logo após o falecimento dele, a continuar o trabalho que ele fazia com o escritório que ele tinha no mesmo local, atendendo os mesmos municípios que ele fazia, e fomos para a campanha. Foi uma campanha muito difícil, porque foi uma campanha de governo bem acirrada também, então a gente acabou focando mais para ajudar o nosso governador Beto Richa. Tivemos um sucesso muito grande, e não só o Paulo Rosemann, mas grande parte dos deputados que fazem parte já focaram mais para o sucesso da majoritária, e deixamos um pouco de lado o individualismo da campanha para ser deputado federal. Hoje sou o primeiro suplente do PSDB e tenho um orgulho muito grande disso, porque foram quase 30 mil votos, que é uma votação realmente expressiva, que nem você falou, Bernardo. Paulo, ainda nesse viés político,
Você foi chefe de gabinete, como você falou, do seu pai, o deputado Max Rosmann, na época que ainda, né, tinha essa possibilidade. E o deputado Max Rosmann foi, sem dúvida, um dos maiores homens públicos da história do Paraná. Um campeão de emendas parlamentares, um municipalista guerreiro que visitava o interior do estado e trazia para os pequenos municípios de DH mais baixo desenvolvimento, porque trazia verbas de Brasília. Quais foram as maiores lições que você tirou da sua convivência com aquele grande político paranaense? Bernardo, com certeza foi o caráter, né, que o meu pai tinha, que nos passou, não só para mim, mas também como meus irmãos e como eu passo hoje para os meus filhos. E a visão que a política realmente não é uma profissão. Né? Que a política você faz por prazer, por ideologia, né, e não por uma necessidade, por um status ou pelo poder. Então foi uma das lições mais importantes da minha vida para a formação, porque me deu a simplicidade, me deu a forma como viver, a forma de conviver nas dificuldades, nas pessoas mais necessitadas do nosso estado do Paraná, onde não tem acesso a muitas coisas, e as grandes conquistas que o Paraná fez. Então a gente vê o lado bom, o lado não tão bom, e como está um espaço, um vácuo muito grande que tem que ser melhorado ainda. Então é aí que entra a função do político, lutar por isso chama-se ideal. Então, e hoje, infelizmente, as pessoas, os políticos usam a frase, não, porque eu sou honesto, eu tenho... Não, escute, isso não é qualidade, isso é obrigação, isso não faz mais que obrigação, então isso está na formação da pessoa. Quais são as maiores dificuldades que você tem sentido na hora da atuação política? Você foi candidato em 2010, você visitou os municípios, você teve contato direto com o eleitorado. O que você sente hoje que mais prejudica aquela pessoa que quer participar de forma correta do processo político? Veja bem, Bernardo, a grande dificuldade que nós temos realmente é que as pessoas, as mais simples, elas não são politizadas 100%. Ninguém é 100% politizado, mas elas são as mais necessitadas e não sabem da importância que tem um deputado, um vereador, um prefeito, um governador. O vereador está mais ligado ela diretamente, o deputado estadual, mas o deputado federal, o senador, o governador são outras pessoas que, digamos, ela já não tem muito acesso. E como a gente faz um trabalho diferenciado, a nossa equipe podia vir em campo, que eram as pessoas que mais precisavam, mais tinham, vamos dizer, necessidade de ter um apoio, de levar, e não tinham valores a pedir. Acabavam desvirtuando. Exatamente. Né? Então, pedindo um eletrodoméstico. Exato, trocar uma geladeira, ajudar na escola do filho, enfim. Normalmente alguns pedidos bons também, como escola, saúde, né, posto de saúde, mas normalmente são pedidos que elas não sabem a importância o retorno, de dar o retorno isso para a gente, para as necessidades do que realmente o município precisa. Então essa é a maior dificuldade e essas são as pessoas que mais necessitavam e que infelizmente não sabem, não têm o poder ainda de expressão e acabam desvirtuando um pouco a visão do que é um político. Paulo, você tem planos políticos para esse ano de 2014? Estamos em ano de eleições gerais, tem eleição para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Você tem planos para essa eleição? Tenho, com certeza. Eu tenho obrigação com os meus eleitores, meus 30 mil eleitores. Tenho obrigação com os 50 municípios onde a gente tem uma participação ativa, né, e vamos aumentar ainda mais porque deixamos após a eleição, por causa do cargo que exercemos, não podemos usar isso para fazer política no dia a dia, mas sou pré-candidato a deputado federal, sim, Bernardo, é um projeto do qual eu me orgulho de ter e eu vou, com certeza, nós vamos junto com o trabalho que a gente está fazendo com a nossa equipe, conseguir sucesso hoje junto com o governador Beto Richa. Vamos participar do próximo pleito eleitoral. Que bom. Paulo, a atual conjuntura política paranaense, ela mostra um quadro extremamente imprevisível. Normalmente, quando a gente chega perto da eleição, nós temos normalmente os quadros que vão disputar as eleições majoritárias, principalmente, que são as eleições que são os cargos que dão um rumo para a eleição. Né? A gente chega perto da eleição, como nós estamos agora, com esses quadros praticamente definidos, ou se não está definido, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Hoje nós vivemos uma situação completamente diferente. Nós temos o governador Beto Richa, que é candidato natural à reeleição.
temos a ex-ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, que já demonstrou e já colocou o seu nome à disposição da população, é pré-candidata a governadora do Estado, e nós temos o PMDB, que tanto no plano federal quanto no plano estadual tem essa dificuldade de definir o seu rumo. Aqui no Estado, o PMDB está dividido em 3 partes. Existe um grupo que quer apoiar o candidato à reeleição Beto Richa, existe um grupo que quer apoiar o Partido dos Trabalhadores, a candidata Gleisi Hoffmann, e existe um grupo que quer optar pela candidatura própria, que tem o grande nome do Roberto Requião e uma parte, até o Orlando Pessutti. Então dá para dizer até que o PMDB está dividido em 4. Na tua opinião, com esse quadro todo, quais são as possibilidades de reeleição do governador Beto Richa e o que você espera do pleito eleitoral agora do ano de 2014? Bom, realmente, como tem aquela frase clássica, a política é uma caixinha de surpresas, não só o futebol, realmente é verdade. Esse período agora pré-eleitoral é que nos vai dizer o que vai acontecer, Bernardo. Sem dúvida, nós temos esses candidatos que você falou, eu participo do governo atual do Beto Richa e vejo hoje como uma possibilidade que realmente o que vai acontecer, o fiel da balança vai ser o PMDB. A posição que o PMDB tomar vai ser uma posição que vai decidir a eleição no estado do Paraná. Então eu torço para que isso se aconteça logo, porque nós dos mais abaixo, um pouco os candidatos a deputado federal, dependem diretamente disso, para ver o espaço que vai ser, para ver uma forma de trabalhar, mas com certeza vai ser uma eleição diferenciada, porque esse ano temos também a Copa do Mundo aqui, no nosso país, então vai ser uma eleição mais curta ainda, que por um lado é bom, porque a foca desgasta menos, as pessoas têm já têm uma certa aversão à eleição, o período de eleição. Então, o que nos dá algumas formas, mas vai ser de ver que a eleição vai ser diferenciada e vai ser uma eleição mais curta. E eu acredito realmente ainda na parceria do PMDB junto com o nosso governo e que continue dando certo para que a gente possa fazer mais 4 anos de governo, o governo do Beto Richa aí com a cabeça no lugar e visando analisar os erros, os acertos. A gente sabe que não é fácil governar um estado e a cada dia uma nova novidade. Paulo, você concorda, que o fator Requião pode ser decisivo? Ou você acha que mesmo ele saindo, o Beto Richa ainda é o favorito? Porque sem ele, o Beto é favorito. Realmente, essa é a visão. O ex-governador Requião, o senador Requião, é uma pessoa que tem um nome muito forte, um carisma muito forte, e o que demonstrou agora, nesse período, cresceu o PMDB deu essa visão e realmente ele é um diferencial da eleição. A posição que o PMDB tomar de candidatura própria ou não, através do governo do senador Requião, é o que vai mudar a eleição. Então ele é sim um fator diferencial hoje no cenário político do Paraná. Você esteve visitando alguns municípios aí agora no interior do estado, acho que no litoral, você comentou comigo aqui antes da entrevista. O que você sentiu com relação a isso? Bernardo, eu estive visitando como a gente faz visitas periódicas no estado do Paraná. E nesse período que nós passamos, que eu estive visitando o litoral, aproveitei que estava com a família para passar o carnaval também, para descansar um pouco. E visitei o nosso litoral, onde é a minha maior base política, foi a minha melhor votação, foi no litoral do Paraná. E verifiquei as necessidades, após uma temporada que é curta, mas foi uma temporada proveitosa a nível de comércio, mas as necessidades diárias, de arrumar, de problemas de lixo, de segurança, de polícia, de chuva, enfim, de tudo isso, e dos projetos que o governo está tentando viabilizar, viabilizou alguns, através de parcerias com o governo federal, com a Sanepar, no litoral do estado do Paraná, mas realmente as necessidades ainda continuam grandes e vamos continuar trabalhando para isso, para poder sanear. Eu gostaria de conversar com você um pouco sobre o plano federal. Você busca... você é pré-candidato a deputado federal, busca uma cadeira lá na Câmara Federal, então vamos falar um pouco do cenário nacional. Nós estamos tendo agora uma grande crise institucional no governo federal, da presidente Dilma Rousseff, ou melhor, da presidenta Dilma Rousseff, e todos nós estamos observando um grande desmando no que diz respeito ao gasto do dinheiro público.
o Brasil tem uma grande necessidade de escolas, uma grande necessidade de hospitais, uma grande necessidade de investimento em infraestrutura. Foi prometido, quando a Copa do Mundo teve a decisão de que ia ser realizado no Brasil, uma série de investimentos, e a população viu que esses investimentos não aconteceram, apenas os estádios foram construídos com muito dinheiro público. O que você, como pré-candidato a deputado federal, tem a comentar a respeito da questão Copa do Mundo, Brasil e investimento público? Bom, é uma grande oportunidade de falar sobre isso, porque hoje é um problema que nós que andamos na rua vemos que está em todos os lugares. O povo inteiro, o Brasil inteiro está preocupado com a situação que está. Então, vamos separar um pouco inicialmente, Bernardo, a situação Copa do Mundo. Vamos falar sobre hoje o governo Dilma e as expectativas que foram criadas em cima do nosso país. Eu fico muito triste de ver como as pessoas perdem a sua formação, o seu idealismo inicial, principalmente na política. Então hoje eu debato política, a gente conversa política o dia inteiro, e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que hoje enxergam um governo maravilhoso. Pessoas que eram críticas ao governo federal da Dilma, e hoje não, o país está uma maravilha, está tudo maravilhoso, a Copa do Mundo, porque veja bem, as pessoas estão comendo, estão tendo escola. Nós estamos falando de populismo, literalmente, porque o país nunca esteve tão mal. Nós vemos hoje a situação do que foi prometido há 4 anos atrás, e que hoje nós estamos chegando na situação, e as mesmas promessas não servem ainda de um trampolim político, onde não foram cumpridos absolutamente nada. Nosso país vive uma podridão política muito grande, é o caso do mensalão, uma vergonha que nós, a classe política, temos que abaixar a cabeça e respeitar a raiva realmente que essas pessoas que são, o povo tem desse lado negro da política, e não podemos dizer que isso não existe, porque existiu e feriu o nosso país. Nós tivemos oportunidade, eu estudei na escola história política, eu estudei o governo José Sarney. Os meus filhos vão estudar o mensalão, meus filhos vão estudar o Joaquim Barbosa punindo e o colegiado dispunindo. Então são coisas que realmente marcam. Então é um fator que realmente eu hoje vejo o país com uma certa preocupação, uma grande preocupação, Bernardo. Realmente o que nós precisamos no Brasil, e eu tomo a liberdade de dar uma opinião aqui, saindo um pouco do caráter jornalístico do programa, é de menos influência do Poder Executivo no Judiciário, porque é uma piada o que acontece no Supremo Tribunal Federal, de termos lá dos 11 ministros, 7 indicados pela Dilma Rousseff e outros 2 pelo governo Lula, não sei mais ou menos, mas mais ou menos é essa a conta. É um absurdo, porque essas pessoas entram lá comprometidas com o favor político e não estão comprometidas com a verdade e com a população brasileira, que precisa tanto sentir que a justiça existe no nosso país, né? É verdade, realmente é complicado. Nesse país não é fácil fazer justiça. Paulo, eu queria perguntar para você, fazer uma pergunta agora, que nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, sobre família. Você, sendo filho de quem é, filho de um dos maiores homens públicos da história do Paraná e também do Brasil, porque, para quem não sabe, o deputado Max Rosman tinha um reconhecimento dentro do Congresso Nacional muito grande, não só pelo tempo que ele estava lá dentro, mas também pela atuação que ele teve lá. Você, sendo filho de quem você é, qual o papel da sua família na sua carreira política e na sua vida também? Bernardo, a família é tudo, não só na minha vida política, mas eu fui criado com base na família. E se não fosse a família apoiar, a nossa família, a minha mãe, meus irmãos, os nossos tios, primos, enfim, toda a família unida, nós sempre fomos muito unidos e continuamos unidos. Então não é um projeto do Paulo, não é um projeto de continuação sem pé nem cabeça, é um projeto de orgulho familiar. É uma história política, são conquistas políticas e, que nem você falou, é o Brasil inteiro. Hoje a gente tem o reconhecimento, eu ando em Brasília, as pessoas abrem porta para mim pelo trabalho que o Max Rosman fez. Então a família é tudo, a família faz base. Hoje eu sou casado, tenho 4 filhos e a família é a nossa base para acordar cedo e correr atrás, e a hora que tiver que dormir ter um apoio para chegar em casa e contar os problemas que a gente passa o dia a dia. Paulo, você é turfista. Fala um pouco desse teu hobby, dessa tua atuação que você tem lá no Jockey Clube do Paraná. Bom, Bernardo, essa atuação no Jockey Clube do Paraná começou desde criança, porque meu pai era turfista. Então eu frequentei desde a parte de criação, nós criávamos cavalo de corrida,
participava domingo, era um evento muito familiar, era gostoso, a gente saía do almoço de domingo e ia para o Jockey Club assistir corrida de cavalo, escutando pela rádio na época. Então era uma situação que criou um elo muito grande comigo e com meu pai. Então foi um hobby que passou de pai para filho, que eu não acho que eu não vou conseguir passar para os meus, porque não gostam muito, mas é um trabalho muito legal. Eu fiz parte da diretoria do Jockey Club anterior, não faço parte dessa diretoria atual, mas estou ativo ali prestando, não só em Curitiba, temos não só no Curitiba, como em Porto Alegre também, São Paulo, Rio. Então, nós estamos sempre reunidos, visualizando soluções para o turf, que já foi um esporte maravilhoso e hoje passa por dificuldades. Um momento de crise hoje. Dificuldade muito grande, gera empregos diretamente e infelizmente ele é passado a um esporte como se fosse o antigo esporte dos reis. Não, hoje ele não é mais o esporte dos reis, ele é um esporte, ele é uma profissão, tem pessoas ligadas diretamente, gera emprego. É uma indústria. É uma indústria onde realmente hoje é uma dificuldade muito grande, mas a gente está lá exatamente por isso, para ajudar, para poder participar junto, para buscar soluções. Meu pai foi o deputado do TURF, meu pai ajudou muito o TURF paranaense, e eu, com esse um dos projetos que eu tenho, realmente a gente alcançando a Câmara Federal, é ajudar o TURF, não só paranaense, como o TURF brasileiro, que realmente precisa. Você já ocupa uma diretoria? Não, atualmente não estou ocupando a diretoria, eu fui na gestão anterior. Tá ok. Paulo, gostaria de encerrar a nossa entrevista fazendo um bate-pronto com você aqui, que eu gosto de fazer, principalmente com pessoas que querem ser candidatos a deputado, a vereador, enfim, pessoas que estão se destacando na vida política paranaense, brasileira, porque a gente quer entender um pouco mais do perfil do jovem político brasileiro. Paulo, então, começando esse bate-ponto, eu peço para você me falar, com poucas palavras, um lugar. Com certeza o litoral paranaense, é onde eu cresci e é onde eu tenho a liberdade de criar os meus 4 filhos quando eu tenho a oportunidade de participar. Um lugar maravilhoso que faz parte da minha memória da infância. Uma pessoa, Paulo. Hoje é minha esposa, a Michele, companheira do dia a dia, que me deu a oportunidade de superar várias dificuldades e de proporcionar aos nossos filhos uma visão futura muito boa. Você teve 4 filhos, né, Paulo? 4 filhos. 4 filhos. 4 homens. 4 homens. E um deles você homenageou com o nome do teu pai. O meu filho mais novo, o Max, tem 2 anos, em homenagem ao meu pai, Max Roseman. E foi após a campanha, foi um projeto que nós fizemos e foi uma homenagem que é bem-vinda e eu olho todo dia e me dá uma força muito grande. E, Paulo, um livro? As 40 Leis do Poder. Tá, ok. E um sonho? Chegar à Câmara Federal, com certeza. É um projeto, é um sonho que a gente luta cada dia. Por isso não é um projeto fácil. Se fosse fácil, todo mundo alcançava. Mas é um sonho, Tenho certeza que vou poder ajudar muito o país ainda. Paulo, torço por você. Eu espero, sinceramente, que você alcance os seus objetivos. Espero que você tenha uma carreira política tão brilhante quanto foi a carreira do deputado Max Roseman, do teu pai. E desejo a você muito boa sorte e pode contar com o apoio aqui do programa Debate Aberto, sempre que você precisar expor as suas ideias, trazer algum projeto de lei novo, que eu espero que você seja eleito, o programa Debate Aberto estará de portas abertas para receber você. Obrigado, eu que te agradeço a oportunidade, agradeço as pessoas que nos assistem e obrigado por estar aqui junto com você. Obrigado, Paulo. Meus amigos de casa, telespectadores, eu sou o Bernardo Duarte, este foi mais um programa Debate Aberto. Voltamos terça-feira que vem com mais um entrevistado, com mais entretenimento e informação de qualidade para você, telespectador. Até semana que vem e um grande abraço.